tá chegando aí, aproveita e já compartilha aí com os amigos. Hoje a gente vai falar de vida profissional, carreira e principalmente regras que a gente pode levar pra gente para se tornar um profissional diferente no mercado de trabalho, né? A gente sabe que o mercado está cada vez mais concorrido, cada vez mais as pessoas têm mais ansiedade, frustrações, né? Os jovens cada vez mais querem resultados mais rápidos dentro do seu trabalho, dentro da sua profissão. Às vezes no primeiro emprego o cara já acha que vai ficar rico, né? E não é bem assim. A gente foi treinado, né, na escola, foi criado-se o medo de errar, né? A gente tem muito medo de errar, muito medo de se arriscar. E ao mesmo tempo algumas pessoas, alguns perfis acabam tendo comportamentos de exigir uma recompensa imediata. Só que não somente perfis, né? Até alguns anos atrás se dividia pela característica mental, mas mais recentemente, devido à velocidade da informação, o fácil acesso à informação e conhecimento, a recompensa rápida que a gente tem estando, por exemplo, numa rede social, mexendo no Instagram, acaba interferindo também nos nossos resultados profissionais no dia a dia, impedindo as pessoas de conseguir ter uma visão de longo prazo e conseguir construir essa jornada para alcançar os resultados. Hoje, numa mentoria, conversando justamente sobre esse assunto, por um acaso, né? Sempre por um acaso, acabei ali formatando uma frase que é, né? Quando a gente está disposto a sentir dor e sofrer no momento presente, com toda certeza o prazer vai ser muito maior quando a recompensa vir através do longo prazo. E isso é para tudo na nossa vida, né? Seja no relacionamento, seja na nossa carreira profissional, seja nos investimentos, seja na construção de um negócio, seja nas amizades, nos relacionamentos. Quanto mais profundo for, quanto mais intenso for, no início, por mais que tu sofra, por mais que doa, a longo prazo, sempre o resultado é melhor. A constância, a disciplina de fazer as coisas todos os dias nos trazem essa diferença de resultado lá na frente. Então hoje eu separei 10 regras que eu levo comigo, né? 10, nem vamos chamar de regras, né? Vamos chamar de valores profissionais, de características que a gente pode desenvolver para ter uma alavancagem profissional muito maior, para daqui a pouco corrigir algum ponto que tu tá ali, tu não sabe o que fazer para melhorar, tu sabe que pode melhorar, mas não sabe onde que é, não sabe onde é que tá. Às vezes a gente fica cego numa percepção, a gente fica cego achando que tá bom, a gente fica cego na ansiedade, a gente fica cego no medo, a gente fica cego numa frustração e acaba esquecendo de enxergar pontos que a gente pode melhorar para ir mais à frente dentro da nossa carreira. Então peguem papel e caneta aí. Toda terça a gente está fazendo essas aulas, terças à noite. Semana que vem, essa semana a gente vai ter uma live também na quinta-feira. Na quinta-feira vai ser eu e a Camila Zatter. A gente vai falar sobre questão profissional também, transição, encontrar oportunidades fora da profissão. Na semana que vem, aula na terça e aula na quinta. E na quinta-feira, já primeiro anúncio, a gente vai falar de relacionamentos. Vai ser uma aula só sobre relacionamentos. Uma aula que não vai ficar gravada. Vai ser uma aula que depois ela vai ficar salva, mas depois quem quiser ter acesso somente pagando. Então, semana que vem, na quinta-feira, já se pré-agendem aí. Na quinta-feira, agora a gente vai lançar para quinta que vem uma aula só sobre relacionamentos. Então hoje a gente vai falar de tópicos. Hoje tem um tópico de relacionamento. Eu falo isso porque tem muita gente me questionando sobre relacionamentos, mandando pergunta e tudo mais. Eu resolvi fazer essa live e separar um dos tópicos, porque queira ou não queira, os nossos relacionamentos amorosos influenciam na nossa carreira profissional. Se tiver instável, se tiver com estresse, se tiver com algo abusivo, influencia nas nossas tomadas de decisões, influencia no nosso foco, influencia nas ansiedades, e um relacionamento muitas vezes nos tira do eixo, do nosso eixo profissional e do nosso eixo da prosperidade. Então, vou falar um pouco depois dentro das regras, beleza? Se tiverem dúvidas, podem mandando aqui. Quem está chegando agora, comenta aí de que cidade que é,
compartilha, enfim, estou à disposição. Se quiserem mandar perguntas também na caixinha de perguntas aqui no pontinho de interrogação aqui embaixo, manda aí também, tá bom? Então, a primeira regra que eu costumo sempre definir, né, e costumo levar comigo para minha vida como um todo, e é uma das regras, né, até do Napoleon Hill, na Lei do Triunfo, ele fala sobre isso, do profissional sempre fazer mais do que ele é pago para fazer, né? Seja ele empregado, seja ele um autônomo, seja ele um empresário como um todo. Entregar sempre a mais, sempre procurar fazer um pouco mais, independente do valor que é cobrado. Independente se hoje tu cobra 1.000 e tu vai cobrar 1.000 pelo resto do ano, cara, todos os dias faz 1% a mais pelos teus clientes, faz 1% a mais pelas pessoas que trabalham contigo, faz 1% a mais no teu dia a dia. Então, entregar a mais, a gente vê que é uma dificuldade. Hoje, como empresário, a gente vê que é uma dificuldade dos jovens, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro rápido, todo mundo quer ficar rico muito rápido, todo mundo acha que é assim e se ilude com muitas coisas na internet, mas por trás de uma riqueza, por trás de uma conquista, tem uma longa jornada. Eu acho que essa mensagem a gente tem que começar a transmitir, né, no nosso dia a dia para as pessoas que estão à nossa volta, principalmente para os jovens, que querem tudo rápido, que mudam muito rápido e que não conseguem entender que a construção ela é contínua, ela é longa e requer muito esforço. Nada é fácil, tem que doer. Se não doer, se tu não errar, se tu não sentir, se tu não tiver o passar trabalho, dificilmente tu vai conseguir prosperar. Pode até prosperar muito rápido, mas é muito mais fácil para cair. Então, acho que passar essa mensagem de sempre fazer mais do que a gente é pago para fazer. Quando eu lembro do Rafael, né, eu até fiz um vídeo antes falando, quando perguntaram para mim ali, né, pô, o que tu falaria pro Rafael de 10 anos atrás? Né? Eu acho que eu falaria para ele fazer muito mais do que ele fazia naquela época, porque ele podia fazer mais. E hoje eu costumo levar isso comigo para a minha vida como um todo, fazer mais todos os dias, fazer um pouco a mais todos os dias e fazer a diferença de fato todos os dias. Todo mundo pode, né? E todo mundo pode cada vez mais fazer um pouco mais. Beleza? Boa noite, Grazi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Adriane, pessoal que está chegando. Comenta aí de onde vocês são. Vamos adiante. Um outro ponto que eu gosto sempre de ressaltar, até vendo algumas pesquisas, né? Eu acho que a segunda regra que a gente pode levar é a gente desenvolver um mindset para se transformar no profissional do futuro, né? Até uns anos atrás a gente olhava para o diploma, todo mundo queria se formar numa faculdade, conseguir o diploma, ir para o mercado de trabalho com a expectativa de, vou conseguir um bom emprego, né? Ó, o pessoal de Manaus aí, seja muito bem-vindo, bem distante, né? Que legal. Fico feliz aí do pessoal bem de longe acompanhando. E antigamente a gente queria se formar numa faculdade e conseguir um bom emprego. E de certa forma, né, a escola nos preparou para isso. E é bom? Obviamente é. Eu tenho uma opinião referente à faculdade. Eu acredito que nos próximos anos eles vão ter que mudar muito, né, o método de ensino, a forma ao qual eles preparam os profissionais. Acredito que deverá ter muitas mudanças. Torcemos, né? E o profissional do futuro, algumas pesquisas têm apontado que ele não é aquele cara especialista, aquele cara lá que vai lá, se forma em engenharia e sabe só sobre aquele assunto. Esse cara, ele dificilmente vai ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Então a galera muitas vezes se foca em algo, numa coisa só, e esquece de desenvolver outras competências. Então sempre quando vem algum cliente mais novo, jovens aí de 19, 20, 21 anos que estão meio perdidos, eu sempre recomendo começar a estudar cursos e desenvolver competências mais técnicas. A gente, claro, abre algumas questões relacionadas a propósito, abre algumas questões relacionadas ao que gosta de fazer, para daí a pessoa começar a se infiltrar naquele mundo para ver se de fato é aquilo, né? Porque muitas vezes a gente tem medo daquilo que a gente gosta, a gente fica com medo do que os outros vão pensar,
né? Cria preconceitos próprios e acaba se limitando de fazer aquilo. E às vezes a pessoa com 18, 19 anos, ela já é muito boa num determinado assunto. Ela já é muito boa em alguma coisa. Só que ela tem medos. Aí ela começa a ter a síndrome do impostor, né? A síndrome do impostor domina ela. Será que eu sei tudo isso mesmo? Será que eu não estou enganando as pessoas? Será que é isso? Será que realmente sei sobre o assunto? Será que se eu falar isso aqui eu não vou estar falando bobagem? Eu te falo por experiência própria. Eu aqui às vezes sinto e tenho essa síndrome do impostor, né? Às vezes tu fica pensando, mas será que eu sei tudo isso mesmo? Será que é palpável? E hoje eu estava olhando um vídeo e ele estava falando justamente sobre isso, né? Que de fato, se tu tem a síndrome do impostor, tu não é um impostor. E a pessoa que não tem a síndrome do impostor provavelmente é a impostora, porque é algo natural da gente. É natural do ser humano ter essa dúvida e essas inseguranças. Só que o que vai te mostrar se tu tá seguro ou não? Tu fazendo, tu tendo constância, tu te infiltrando num setor, numa área, e aprendendo, e permeando, e aprendendo. Então, voltando, né, pegando o Rafael, olhando para o Rafael de 10 anos atrás, se eu pudesse falar para ele como que ele poderia ser no futuro daqui a 10 anos, eu ia dizer para ele, cara, aprende o máximo que tu pode com todas as pessoas à tua volta, em todos os setores que tu entrar, aprender e tiver a oportunidade. E felizmente, nesses 10 anos, eu tive a oportunidade de conhecer e vender tecnologia, uma tecnologia que era voltada para setores de engenharia. Eu acabei aprendendo muito sobre indústria, sobre processos, produção, engenharia, projetos, design, enfim, tudo que envolve a indústria metalmecânica, plástico, etc., né? E aprendi muito com tudo isso, e isso não me desvirtuou, digamos, daquilo que eu queria, muito pelo contrário. Hoje eu utilizo os aprendizados que eu tive naqueles 5 anos trabalhando com software, na questão de ter aprendido de fato ter processos, né, entender processos, eu utilizo nos meus negócios. Eu penso sistematicamente de uma forma mais processual, coisa que eu tinha uma dificuldade imensa. Então, às vezes, a gente acaba tendo oportunidades de aprender em algumas áreas e mesmo que tu não siga naquilo ali. E pode ser que daqui a 10 anos eu mude completamente de área, mas o que não vai mudar é o meu propósito, são os meus valores. Só que aparecem oportunidades para a gente mudar e daqui a pouco tu vai estar fazendo várias coisas, aprendendo várias coisas até que tu se encontra. Só que tu só vai se encontrar se tu estiver em movimento. Se tu estiver parado, esperando uma luz ou um sinal divino que te diga, olha só, fulano, tu nasceu para fazer isso aqui. Deus disse para ti, tá aqui. É isso aqui que tu tem que fazer. Esquece, não vai aparecer. A resposta está dentro de ti e ela só vai transpor e transcender aquilo que está ali fechadinho no momento que tu estiver em movimento. Imagina um casulo, né? Imagina um casulo. O casulo tá ali fechadinho. O casulo depois vira aquele bichinho cabeludo, né? A gente chama aqui de bicho cabeludo e depois ele vira uma borboleta. É ou não é? Só que se o casulo quiser sair voando que nem uma borboleta, ele não consegue. Ele precisa do processo, né? Ele precisa se libertar do casulo, ele precisa ter o tempo dele ali como o bicho cabeludo para daí virar uma borboleta. A borboleta, ela pode descer ali no chão e, enfim, ficar ali com o casulo, mas o casulo não consegue acompanhar ela e voar com ela. E às vezes a gente precisa desse processo, a gente precisa sair desse casulo. E dentro da gente, tem ali dentro aquele casulo que é o nosso propósito. Mas pensa numa sementinha ali fechada, só que ela só vai romper e sair, ela só vai virar o bicho cabeludo para sair ali caminhando quando ela estiver em movimento, senão ela vai ficar fechada. E se ela ficar presa no medo, ela vai se manter fechada. E as pesquisas têm apontado que o profissional do futuro, ele caminha muito mais em movimento, permeando em várias áreas do que numa área específica com a rédea fechada. Então, o ser humano tende, né, a ter ser desbravador, mas os medos e algumas características genéticas às vezes vão impedindo elas de desbravar novas áreas. E tá tudo bem se tu é técnico e especialista numa área e só faz aquilo ali. Tá tudo bem, só que esse tudo bem talvez dure 2 anos, 3 anos, 5 anos ou talvez nem 1 ano do jeito e na velocidade
que o mundo gira. Se tu for um cara que te entrar numa, por exemplo, tu é um engenheiro extremamente técnico e tu vai para uma entrevista de trabalho com um engenheiro que também é técnico, mas que tem uma desenvoltura comercial, tu acha que quem é que vai ganhar a entrevista? Quem vai conseguir convencer melhor a pessoa que está entrevistando? Então, buscar novas características, ampliar a consciência para novas competências é uma das características do profissional do futuro, e eu digo e julgo que seja a segunda regra, ter um mindset aberto como um profissional do futuro. E se encaixando com isso, né, se encaixando com o exemplo que eu dei do engenheiro que às vezes é muito técnico e não sabe se comunicar, a gente tem a comunicação, né, o saber se comunicar. Eu vejo que o profissional que tem sucesso, vamos lá, todos os profissionais de sucesso que vocês conhecem, que tu conhece aí, ele sabe se comunicar. Dificilmente um profissional que tem sucesso não sabe se comunicar. Dificilmente. É ou não é? Como que está a tua comunicação hoje? Tu consegue expressar a tua ideia? Tu consegue convencer uma pessoa daquilo que tu preza? Como que está isso? Né? Como que está a tua comunicação, o teu se expressar? Como que está o teu se vender? Tu sabe se vender? Tu sabe vender não somente a tua ideia, mas daqui a pouco um projeto dentro da empresa. Daqui a pouco tu tá ali com um monte de pessoas, lidera um monte de gente, ou tu quer começar a liderar, tu tem um líder ali que tu tá abaixo dele, o cara te delega uma coisa, te dá uma oportunidade e tu tem dificuldade de conversar com os colegas. Isso acontece pra caramba, é muito comum. Como que tu conduz isso? Como que tu tá conduzindo isso na tua vida? Então, terceira regra, saber se comunicar, desenvolver a habilidade de comunicação, de perceber o outro, de perceber o estado emocional do outro, de se perceber emocionalmente, faz toda a diferença na hora de se comunicar. O quarto ponto, e eu postei uma frase, né, ontem, que é um profissional sem propósito não tem entusiasmo. Uma pessoa sem entusiasmo dificilmente alcança o sucesso. O entusiasmo é uma das maiores forças que a gente tem para a realização, para estar no centro, né? Para se sentir bem, para conseguir levantar da cama de manhã e fazer a diferença na vida das pessoas ou na tua profissão. Estar entusiasmado, eu tenho como regra para mim. Desenvolver essa virtude não é fácil. Eu sei, às vezes a gente está num trabalho que é uma bosta, e eu já passei por isso, já trabalhei em empresas que eu não sentia vontade de levantar da cama de manhã, que eu não tinha vontade nenhuma de ir para o trabalho, de acordar, parecia que tinha um caminhão me puxando para a cama. Quem é que já passou por isso? Alguém já passou por isso? Comenta aí. Né? Quem é que já passou por essa situação de não querer levantar da cama de manhã? E quando tu tá nesse momento, o conselho que eu posso te dar é sai disso o mais rápido possível. Vai vender água na sinaleira, abrir uma barraquinha de cachorro quente, sei lá, mas sai daquilo ali, não fica num trabalho somente pelo salário final do mês. Se tu tá num lugar que tu não tem tesão de levantar da cama, muda, porque tu tá extremamente afastado do teu propósito. E o teu casulo ali dentro, a tua sementinha ali dentro, jamais vai florir, jamais vai desabrotar, jamais vai chegar, vai ficar mais longe ainda de tu se transformar numa borboleta. Então, te observa, né? E cria recursos, tem como a gente criar recursos mentais hoje para desenvolver o entusiasmo. Para te desenvolver o entusiasmo, tu tem que ter uma clareza maior do teu futuro, do que tu quer, do para onde tu tá indo, onde tu quer chegar. Assim tu vai sentir uma motivação maior, né? E trazer a tua consciência que, cara, eu preciso fazer a diferença todos os dias. E se eu tô num lugar ruim, por pior que seja, ou eu saio, ou eu procuro sugar o máximo daquilo ali para ter pelo menos aprendizados. É um ou outro. Que escolha tu tem? Ficar infeliz? Tu pode até escolher ficar infeliz, não, não é? Ficar ali, triste, deprimido, reclamar do trabalho, que a maioria faz o quê? Reclama do lugar que está.
reclama, resmunga, xinga, aí explode, né, nas pessoas. A gente vai falar de relacionamento e impacto, explode na pessoa que está do teu lado em casa te esperando, às vezes te esperando com amor, com um monte de coisa, tu chega lá indignado e descarrega tudo nela. Então, te observa, né? Se tu tá nesse momento, te observa. Não fica assim, ou tu escolhe mudar de emprego e sair daquilo ali de uma vez por todas. Ah, Rafael, mas eu preciso do salário, eu preciso do dinheiro. Começa a olhar outras coisas, começa a ver oportunidades de criar dinheiro. A gente tem dois tipos de profissionais, né? O profissional que ganha dinheiro e o profissional que faz dinheiro. Quem que tu é desses dois? Se tu é o que ganha dinheiro, tu vai continuar só ganhando dinheiro. O que faz dinheiro é o cara que se destaca no mercado de trabalho. Esse cara aqui é um cara diferente, é um cara único, é um cara exclusivo. Esse cara que faz dinheiro, que acha formas de fazer dinheiro para a empresa que ele está, esse cara tem sucesso, ele não fica reclamando, ele não tem tempo para reclamar. A cabeça dele está trabalhando e pensando, como é que eu posso fazer dinheiro? Será que se eu pegar essa garrafinha de água e revender, eu vou fazer mais dinheiro do que eu tenho hoje? Ele está focado nisso. Então, desenvolva entusiasmo, desenvolva recursos para ter mais entusiasmo no teu dia a dia. Tu vai ter problemas? Claro que vai. Tu vai ter dificuldades? Tu vai ter estresse, tu vai ter uma porrada de coisa. Conta vindo, cliente xingando, um monte de coisa. Mas tu pode achar formas para resolver. É ou não é? Tu pode escolher ficar reclamando e sofrendo ou buscar a solução para começar a resolver. E a solução vem quando tu está entusiasmado. Se tu está no pique ali de fazer aquilo com vontade, com disposição, com determinação, teus rendimentos aumentam, teus resultados aumentam e muitas portas começam a se abrir, independente da dificuldade. Ah, Rafael, mas eu ganho pouco. Tu ganha pouco porque provavelmente tu faz pouco, porque provavelmente ainda não viram o valor do teu trabalho, porque possivelmente tu não está mostrando o quanto que tu vale de fato. Falar, reclamar é muito fácil. Agora ir lá e fazer a diferença, e de fato gerar novos resultados e fazer a mais do que tu é pago para fazer, poucos fazem. É ou não é? Então, ter entusiasmo e vindo de encontro ao entusiasmo, tem algo que as pessoas muitas vezes não têm nem tanta compreensão. Há 13 anos atrás, 2008, eu comecei na faculdade de psicologia. Em 2005 eu tive o primeiro contato com alguns assuntos e curiosidades sobre a mente humana. E o Rafael daquela época, 2004, 2005, eu estava no ensino médio ainda, daí fui para psicologia, mas eu já tinha estudado e tido um pouco mais de compreensão sobre ferramentas para a mente, sobre como desenvolver mais a mente para ter mais resultados. E eu era uma pessoa ansiosa, eu era explosivo, eu era inseguro, eu não sabia abraçar, né, a pessoa que eu namorava na época. Dizer te amo, então, meu Deus, né? Era uma dificuldade imensa. Dar carinho, receber carinho. Eu não abraçava o meu pai, eu não dizia te amo pro meu pai, eu não dava valor, né? Não dava o amor que eu podia dar, e eu sentia que eu queria aquilo, porque eu sempre fui muito emocional. Olha que engraçado, eu era uma pessoa emocional, mas segurava o choro por orgulho, porque eu era orgulhoso pra caramba. Eu tinha medo de abraçar, mas lá inconscientemente eu tinha muita vontade de abraçar. Profissionalmente eu tinha dificuldade para reconhecer minhas falhas, minhas competências, né? Algo característico do meu perfil comportamental. Então eu tinha dificuldade de reconhecer minhas falhas, minhas dificuldades, onde que eu poderia melhorar, né? Tinha essas dificuldades. Só que eu fui evoluindo, fui estudando, fui buscando, fui me desenvolvendo e fui aprendendo que eu podia ter uma compreensão e uma autopercepção maior a mim, que eu podia melhorar os relacionamentos com as pessoas à minha volta, que abraçar quem eu amo é muito bom e traz algo muito, muito diferente do que qualquer coisa que eu tinha na época. Então, comecei a transbordar, né? Transbordar amor, transbordar conhecimento. Minha vida começou a mudar. Quando eu comecei a ter essa compreensão da mente, quando eu comecei a ampliar essa capacidade de percepção, quando eu comecei a reconhecer
as minhas dificuldades e conseguir me enxergar de fato e ver que o problema não estava nos outros, que o problema que eu direcionava aos outros era só uma projeção minha em relação às minhas dificuldades. E é o que a gente faz normalmente, nós projetamos nos outros aquilo que mais dói dentro da gente, aquilo que mais nos incomoda. E aí eu comecei a ver que, cara, quanto mais eu desenvolvia a minha habilidade mental, quanto mais eu me conhecia, quanto mais eu ampliava minhas competências emocionais e comportamentais, mais resultado eu tinha profissionalmente. E eu comecei a olhar para aquelas duas situações, caramba, tá, se eu melhoro eu melhoro o meu resultado. Eu não tenho que exigir que os outros mudem a minha volta. Eu tenho que eu mudar. Eu quero que o mundo mude, de fato, aquela frase, se tu quer, o mundo muda quando a gente muda. Essa frase é uma verdade, eu vivenciei isso. E eu vi que, cara, quanto mais eu desenvolvia a minha habilidade mental, menos ansioso eu ficava. Mais no centro eu ficava. Quanto mais eu ampliava minha autopercepção, mais controle eu tinha dos meus comportamentos sabotadores. Menos eu comia porcaria, mais eu me exercitava, mais minhas vendas aumentavam, mais resultado eu tinha, mais foco eu tinha, porque eu não estava ansioso, eu sabia que eu tinha que fazer ali. Mais eu aprendi a dizer não para as pessoas, porque eu não queria que elas se magoassem se eu dissesse não. Mas eu comecei a entender que não era elas, era eu o problema. E quando a gente reconhece que a gente tem um problema, e começa a entender que nós temos emoções que geram comportamentos, e que tudo isso está baseado em dor, necessidade, desejo e prazer, cara, a tua vida faz assim. A tua vida decola. E eu falo isso por experiência própria. Porque às vezes a tua vida não decola porque tu tem medo, porque tu tem ansiedade, aí tu fica ali patinando. Se tu conhece alguém que está patinando na vida, pega aí e manda um aviãozinho para ela. Aí tu fica ali patinando, não sabe por quê. A tua vida não decola e tu não sabe por quê. Aí tu até começa a dar um resultado, mas aí tu se sabota no comportamento e gasta o teu dinheiro. Aí quanto mais tu ganha, mais dinheiro tu gasta e aí tu não consegue se equilibrar financeiramente. Cara, é tantos comportamentos, tantas ações que a gente faz que nos sabota e a gente se sabota o tempo inteiro. Só que conscientemente a gente vê que se sabota. O nosso inconsciente acha que não. E 95% do que a gente faz é inconsciente. As nossas ações são inconscientes. E a gente até julga os outros à nossa volta muitas vezes. E às vezes a gente julga até mesmo as pessoas da nossa família por comportamentos que eles têm. E em algum momento tu faz igual. E aí tu, meu Deus, repetiu o padrão, né? E isso está atrelado lá no fundo do teu inconsciente. Se tu não desenvolver essas habilidades de percepção, eu mesmo tendo essas habilidades de percepção, eu ainda me saboto. Eu fico pensando, cara, como é que as pessoas que não buscam evolução vão conseguir chegar nos resultados maiores na vida delas? Como é que elas, sem desenvolver uma inteligência emocional, sem desenvolver essa ampliação de consciência e essa noção comportamental e emocional, como que elas vão conseguir os resultados delas? Eu fico pensando, elas até vão seguindo, mas vai chegar um momento que vai travar. E aí chega no momento que trava, chega um momento que não vai. Se tu não tiver percepção mental, se tu não tiver autoconsciência, se tu não tiver autorregulação, a tua vida trava e aí tu se torna um profissional parado. Tu vai se tornar um profissional comum, como todos os outros da tua área. Então, a quinta regra do profissional que eu vejo, o profissional de sucesso, aquele cara que faz a diferença, o cara tem uma inteligência emocional. O cara consegue conduzir o ambiente de trabalho dele, o cara consegue conversar com as pessoas, perceber emocionalmente as pessoas no ambiente dele, o cara sabe se comunicar melhor com aquelas pessoas. Então, quando eu comecei a desenvolver essas virtudes, essas habilidades, eu me encontrei. A sementinha floriu, né? Virei o bicho cabeludo ali, aí a coisa começou a acontecer até que eu me transformasse no que eu sou hoje. Mas tudo é um processo, tudo é constância, tudo é longo prazo. Então, quanto mais tu sofrer agora para romper e arrebentar esse casulo, porque dói, porque tu vai sofrer. Mas quanto mais tu sofrer ali, mais tu vai conseguir ter suporte e resiliência para conduzir a tua vida a longo prazo. Então desenvolva inteligência emocional.
Não porque é um discurso bonitinho, né? A gente denomina como um termo. Mas quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala de ter uma percepção maior de ansiedade, de tu não deixar a ansiedade tomar conta, de tu prevenir uma depressão, de tu viver livre. Sabe o que que é? Imagina assim, imagina tu no centro, como se tu estivesse num lugar onde tu tem uma visão ampla de tudo à tua volta, de todas as áreas da tua vida. Tudo flui à tua volta. E tu tem paz em todas as coisas que estão ali. E mesmo que alguma esteja turbulenta, tu sabe o que tu precisa fazer para conduzir aquela situação. Para mim, isso é ter plenitude, isso é ter paz. E isso tu só consegue, de fato, desenvolvendo inteligência emocional. Então, comecem a desenvolver essa percepção, essa ampliação de consciência, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir alcançar e dar passos ainda maiores na profissão de vocês. O sexto ponto, né, que é crucial para te conseguir também conduzir a tua vida, ter esse controle como um todo, é o planejamento e organização, é ter uma vida organizada, é saber usar uma agenda, é conseguir saber... Cara, vamos lá, fazer uma pergunta para vocês aí. E quem tiver, só responde quem tiver, tá? Quem aí tem na agenda toda a programação do dia de amanhã e sabe tudo que vai fazer amanhã? Sabe tudo que tem que fazer amanhã, tá tudo já programado para amanhã. Quem tiver, bota aí, tenho para amanhã. Quem tiver até sexta-feira, tudo programadinho, coloca tenho até sexta-feira. Vamos ver aí quantos que tem e já estão programados, né? Ó, a Kelly, quem mais? Coloca aí quem mais tem uma agenda organizada e programada para os próximos dias. A minha tá até sexta-feira, eu organizo sempre com uma semana, né? Mas eu já tenho metade da agenda preenchida para a semana que vem. Então, profissional de sucesso que não usa uma agenda, que não tem o controle do dia, cara, duvido, né? Se tu não tiver uma programação do que tu precisa fazer amanhã para te ter resultado semana que vem, para te ter resultado no final do mês, para te ter resultado daqui a um ano, se tu não começar a programar essas atividades que vão te dar um resultado a longo prazo, tu é uma pessoa imediatista que só pensa na recompensa momentânea. Então, o Jonathan tem só para amanhã. Grande Jonathan, cara, que saudade de ti, irmão. Que saudade de ti dos guri aí de São Léo. Organiza a tua agenda, né? Eu tenho um guia do planejamento e organização. Quem quiser depois me chama no direct que eu mando esse guia. É um guia que eu uso para te fazer uma análise da tua vida, planejar algumas metas, fazer uma gestão de tempo onde tu coloca as atividades na agenda para te começar a conduzir algo a longo prazo. Então, constrói. O que tu está construindo hoje que vai te refletir daqui a um ano? O que tu está construindo hoje que vai te refletir daqui a 6 meses? O que tu está construindo hoje que vai te refletir daqui a 5 anos? Porque, cara, o que tu constrói hoje, o que tu deixa de fazer hoje, ou o que tu constrói hoje, vai te dar um resultado somente a longo prazo. Então, se tu não fizer nada, tu não vai ter nada. Se tu fizer um pouquinho cada dia, daqui a um ano isso vai ser um montão. Então, tenha uma agenda e um planejamento dos teus objetivos, dos teus sonhos. Constrói uma escadinha, constrói algo que com certeza tu vai colher. Tudo é constância e às vezes parece tão longe, tão distante, mas nem precisa muito. E eu te falo, não precisa muito. Só tem que começar a fazer. Se tu não começar a fazer, dificilmente tu chega lá. Beleza? Então, a sexta regra do profissional de sucesso é ser organizado. É ter uma organização de atividades, uma organização de tempo, uma organização financeira, que também é extremamente importante. Outra característica, né, outra regra do profissional de sucesso, boa Kelly, é um caminho sem volta, sem dúvidas. Outra regra e característica do profissional de sucesso é ser uma pessoa segura, um homem seguro, uma mulher segura, uma pessoa que é decidida, que não fica ali em cima do muro, que sabe que mesmo que a decisão que ela tome dê errada, ela vai aprender com aquilo ali, ela vai voltar, vai refazer, vai fazer de outro jeito. Profissional que
tem sucesso, ele é uma pessoa segura. Ele é convicto, né? Decorem, eu sugiro decorar a filosofia do sucesso do Napoleon Hill. Decorem ela, né? E tem um trechinho ali que ele fala que o sucesso, não é, a vida não é vantajosa nem aos fortes nem aos espertos, mas sim aquele que crê plenamente, eu conseguirei. É ter essa convicção de que tu vai conseguir. E para te ter segurança, tu precisa o quê? Ter competência, a competência bem desenvolvida naquilo que tu faz, na tua área, na tua profissão, né? Não adianta tu ser um sonhador, achar que sabe tudo e não ir lá e dar a cara a tapa, né? Ficar só no achômetro, eu sei tudo, eu sou o rei do mundo e tudo mais, não vai te bloquear em desenvolver novas competências. Então, no momento que tu busca essas novas competências, tu vai começar a se sentir mais seguro. A leitura, cara, ler livros ajuda a aumentar a segurança. Algo tão simples que as pessoas muitas vezes nem prestam atenção. E às vezes mas eu sou inseguro, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo, cheio de medo, de bloqueio, de limitação. A leitura de livros te torna uma pessoa mais segura no teu dia a dia. Conhecimento traz segurança. E tu só vai desenvolver a tua competência de duas formas, na experiência, batendo cabeça e tomando pancada, ou buscando conhecimento e competências para doer menos essas pancadas. Grande Michel, grande Jefferson que chegou aí, boa noite, pessoal que está entrando. Então, a 7ª regra, né, do profissional de sucesso é ser um cara mais seguro, uma mulher mais segura. Ser uma pessoa que, cara, dá a cara a tapa, aquela pessoa que não dá desculpa, que assume o erro, né, e sabe, cara, não, eu assumo o erro, eu errei mesmo, vou fazer diferente na próxima vez. Se arrependa, né? Não é errado tu falar. Hoje eu estava num restaurante e aí uma pessoa comentou, estava numa roda ali na mesa conversando, e uma pessoa falou assim, eu não me arrependo do que eu faço, eu só baixei a cabeça, né? Quase que eu me virei e já, cara, tu tem que te arrepender para te aprender. Eu me arrependo de várias coisas que eu fiz, e eu não tenho vergonha de dizer isso, né? A gente aprende com os arrependimentos. Então, isso, quando tu se arrepende, assume teu erro, assume a dificuldade, tu se torna uma pessoa mais segura, tu mostra uma virtude, tu tem humildade, né, que é fundamental também para te ter sucesso. A 8ª característica de um profissional, a 8ª regra, é ser uma pessoa servidora, né? É se transformar num líder servidor, aquela pessoa que está ali para servir as pessoas, servir dentro de um propósito, servir para o teu cliente, servir o teu fornecedor, servir o teu colaborador, por pior que ele seja, por pior que o cara seja, por mais mal agradecido que o cara seja, por mais sacana que ele seja, faça o teu papel, né? Faça o teu papel como líder. Seja um líder servidor, seja uma pessoa servidora. Mas eu não sou líder ainda. Desenvolva a competência. Antes de tu ter aquele cargo, aquela função, tu precisa ser. É ou não é, John? Tem que ser para depois ter, né? Tem que ser antes. Tu tem que ser o cara que faz a diferença, tu tem que ser o cara que serve, tu tem que ser o líder. Se tu não se vestir como uma pessoa de sucesso, como que tu vai ter sucesso? Se tu não pensar como uma pessoa de sucesso, como que tu vai ter sucesso? Se tu não mirar em 50 mil por mês, como que tu vai ganhar 50 mil por mês? O Schopenhauer diz, né, tem uma frase dele que a tua mente te limita ao teu campo de visão. Grande Jeff. Sempre bom, né? A gente tem que fazer uma live junto, hein? Então, olha para o teu campo de visão, onde que tu tá te limitando, quanto que tu quer ganhar? 10 mil. Tá, mas 10 mil é muito, né? Tem pessoas que pensam, eu já vi gente falar para mim que 5 mil é muito, que 3 mil é muito, e ok dentro da realidade dela. Mas se tu achar que é muito, vai ser muito, e a tua mente vai achar distante. E a tua percepção sobre aquilo vai ser algo distante.
E tá tudo bem, porque tu foi criado talvez numa família mais humilde, em tempos onde 2, 3 mil reais eram muito dinheiro, eram 20 salários mínimos, né? Vamos pegar aí há 21 anos atrás, 2 mil reais era quase 20 salários mínimos, né? Então, proporcionalmente aí daria hoje algo em torno de 20 a 30 mil reais. Então, a percepção financeira de algumas pessoas estão atrelados a isso, e isso limita o campo delas, isso limita elas de agirem mais, isso limita elas de fazerem mais e ganharem mais dinheiro e crescer na vida. E eu não falo só na questão financeira, né? Em ser um profissional que merece ganhar aquilo ali. O que tu está fazendo para merecer ganhar isso? Como que tu está transformando a tua vida, né? O teu ser? Então seja alguém de sucesso, que com certeza em algum momento tu vai estar tendo o teu sucesso, mas antes tu precisa fazer. Precisa se dedicar, precisa se entregar, precisa fazer mais, precisa se desenvolver, beleza? Então, 8ª regra, ser um líder servidor. 9ª regra, e aí entra o assunto mais comentado, aí que mais dá engajamento, né? Vamos botar aí, que é relacionamentos. Como tem pessoas com problemas nos relacionamentos, né? E eu não falo só relacionamentos amorosos, eu falo também os relacionamentos familiares, relacionamentos interpessoais. E se tu não saber conduzir esses relacionamentos dentro da tua profissão, dentro do teu foco, dentro da tua jornada, eles vão te sabotar. No momento que a tua família perceber que tu tá saindo, tá rompendo o laço, tá crescendo, tá mudando de vida, indo para uma realidade que não é a deles, eles vão tentar te puxar inconscientemente, porque eles têm medo que tu saia do ninho, eles têm medo que tu deixe de pertencer a eles, e tu inconscientemente vai responder como? Se sabotando para não sair daquilo ali e não perder aquilo ali, porque tu também tem medo de perder o pertencimento da tua família. E isso influencia no teu crescimento profissional. Relacionamento amoroso, o quanto que influencia, né, no teu foco. Cara, tu briga de noite com a pessoa, tu briga durante o dia, teu dia tá perfeito, chega meio-dia, 1h, estresse, né? Se estressa com a pessoa, ciúmes, incomodação, alguma coisa que um fala para o outro, um interpreta de um jeito diferente, o outro, daí acaba o foco do dia. A maioria das pessoas perde o dia por conta de uma briga, né? O dia profissional, o dia de trabalho, precisa de foco, precisa de dedicação, e aí se atrapalha todo por causa de uma briga no relacionamento. Acontece ou não acontece isso? Aí também acontece muitas vezes de tu ser uma pessoa que está aqui e a outra pessoa aqui. Aí tu começa a tentar puxar a pessoa para cima. A pessoa não vai. Aí tu quer subir e aí acontece o quê? A pessoa começa a te puxar para baixo. E aí tu não consegue decolar. E aí tu inconscientemente acaba procrastinando estudo, acaba procrastinando atividade física, acaba procrastinando foco. E aí ela vai fazer como isso? Respaldando em ciúmes, respaldando em comportamentos, em ações que vão automaticamente te puxar para baixo. Mesmo que tu ache que não é. Inconscientemente é um comportamento. Porque a pessoa que está limitada, que não sobe contigo e ela está vendo tu partir, ela vai tentar te puxar. Então, a vida profissional e o relacionamento estão extremamente integrados. Se tu não tiver uma pessoa forte do teu lado, uma pessoa que te impulsiona, que te incentiva, que está junto contigo, que quer evoluir contigo, cara, dificilmente ou tu decola e deixa ela para trás, e aí a relação termina, porque ela vai tentar equilibrar e inconscientemente tu também vai tentar equilibrar. É normal nos relacionamentos o casal buscar o equilíbrio para se sentir pleno. Então vai acontecer o quê? Tu vai querer subir muito, ela vai te puxar e vocês vão tentar se equilibrar. Ou tu rompe isso e a relação termina e aí tu decola. E muito acontece depois que as pessoas se separam, né? Eu escuto muito isso em clínica, as pessoas se separar e depois a vida dela decolar, né? Como se fosse um foguete, né? Tudo dá certo, tudo anda, tudo flui, justamente
por conta disso. A pessoa que está do lado acaba não querendo que tu decole também. Então, o relacionamento amoroso influencia muito. O relacionamento familiar, então, nem se fala. Eu até 2014, eu não sabia dizer não para meus pais, principalmente para o meu pai. Aí ligava no meio da tarde: Rafael, tem que ir lá no banco. Rafael parava as coisas dele, ia lá fazer coisas para o pai. Aconteceu muito isso, de parar, né, aquilo que está fazendo para fazer coisa para os outros. Eu não falo só para pai, eu falo para amigos, eu falo para irmãos, eu falo para seja lá quem for, né? Que às vezes os relacionamentos influenciam no teu foco, e tu precisa ter foco, é tu em primeiro lugar. Tem que ser egoísta. Às vezes a gente tem que ser um pouquinho egoísta. A gente tem que olhar pra gente, cara, pelo amor de Deus, o que é prioridade? Isso aqui que o outro está pedindo, ou as minhas ações aqui que eu preciso gerar resultado? E tem pessoas que focam demais a atenção na da vida dos outros, na vida à volta delas. Isso é uma total falta de propósito. É claro isso. Falta de propósito, mente vazia, alma vazia, seja lá como que vocês querem definir dentro das crenças de vocês. Mas se tu tem um propósito, tu sabe onde tu quer chegar, ninguém te tira do foco. Te falo por experiência própria. Porque quanto mais eu comecei a me desenvolver lá atrás, a desenvolver minha inteligência emocional, a desenvolver minhas habilidades mentais, meu entendimento comportamental, mais eu consegui me libertar e dizer não para as outras pessoas, mais eu consegui me manter no centro. E eu entendo que às vezes a gente faz isso inconscientemente. Até tu descobrir o teu propósito. Até tu descobrir que, cara, nada mais importa, eu vou servir fazendo isso aqui e deu. Então, cuida, o relacionamento amoroso, ele afeta diretamente. Então, ambos têm que estar alinhados em valores, ambos têm que estar alinhados em propósito, ambos têm que ter claro o propósito do um do outro e ajudar a se alavancar. Semana que vem, na quinta-feira que vem, dia 10, eu vou fazer uma aula sobre relacionamentos, uma aula paga. Eu vou liberar ela gratuita aqui, vai ser ao vivo, mas depois, quem assistir ao vivo vai assistir ao vivo, depois só pagando para assistir ela. Então, quinta-feira que vem, dia 10, essa aula aí, 8 horas da noite, exclusivamente para vocês aqui no Insta, que eu vou falar sobre relacionamentos e aí a gente vai aprofundar nesses assuntos, alinhamentos, perfis e tudo que precisa para ter uma prosperidade na relação, para que ambos consigam fluir bem dentro da sua profissão. Então a 9ª regra do profissional de sucesso é atrelada a isso. É aquela pessoa que conduz bem os seus relacionamentos, tanto amorosos como profissionais, como também sociais. Beleza? E a 10ª regra, né? Acho que a 10ª regra é daquele cara aquele profissional que constrói pensando a longo prazo. Eu até muito tempo atrás, eu fui uma pessoa imediatista, né? Então eu era bem imediatista. Ainda sonho algumas coisas precisa ser para hoje, né? A gente quer aquela recompensa momentânea. Mas algumas tipos de atividades me deram respaldos a longo prazo. Principalmente musculação, atividade física, né? Eu pratiquei musculação por 13 ou 14 anos e agora eu retomei. Então, depois fui para o CrossFit, enfim. Atividade física me deu resultado a longo prazo. Trabalho me deu resultado a longo prazo. Mas até algum tempo atrás, até eu me libertar para o meu propósito, eu não pensava assim. Eu trabalhava com vendas, eu queria resultado rápido, eu queria ganhar dinheiro rápido, eu queria fazer grana. Só que eu observava que o que eu ganhava eu gastava, o que eu ganhava eu gastava, o que eu ganhava eu gastava. Uma dificuldade de lidar com o dinheiro, né? Então eu ganhava e gastava, e nunca sobrava. Quanto mais eu ganhava, menos eu sobrava. E eu queria investir e tudo mais. E muitas vezes a gente pensa em investir quando sobrar dinheiro e está errado, né? A gente ganha, investe e gasta. Esse seria o certo, né? Que não ensinam pra gente na escola. Nem no mundo do consumo como um todo, porque nós somos treinados a consumir, né? Então, o resultado a longo prazo, o profissional que pensa a longo prazo,
ele faz hoje sabendo que o resultado dele vem só no ano que vem. O que tu está construindo hoje pensando no resultado do ano que vem? Pensa aí, escreve aí o que tu vai começar a construir hoje então para ter resultado ano que vem. Tu abriria a mão hoje, vamos pegar o seguinte, tu pode amanhã passar um final de semana no Rio de Janeiro. Amanhã tu vai para o Rio de Janeiro, tu vai passar 2 dias no Rio de Janeiro. Tu ganhou isso, tu tem a vontade de ir, tu vai ter liberado do trabalho, tudo certo. Tu pode fazer amanhã isso e ficar 2 dias no Rio de Janeiro. Mas tu também pode esperar essa vontade, esse desejo, para te fazer isso no ano que vem, daqui a um ano. Mas aí ano que vem tu vai para Cancún, Maldivas, seja lá qual for. Tu abriria a mão disso para ir no ano que vem? Ou tu iria para o Rio de Janeiro amanhã? Tem um livro, O Teste do Marshmallow. Comecei a ler ele ontem. Eu li uma parte ontem, hoje eu li bastante até. E ele explica, né, que as crianças, eles fazem aquele testezinho do doce. Acho que vocês devem lembrar que rolou uns vídeos, né, que deixavam o doce ali na frente da criança para ela esperar 5 minutos e ver o que elas faziam. Aqui o ali vem um teste, desse teste do marshmallow. O que eles faziam? Eles colocavam o marshmallow ali para criança de 4, 5, 6 anos de idade e eles ficavam observando. Eles falavam, se tu comer agora, tu só ganha esse. Se tu esperar os 5 minutos, tu vai ganhar 2 no final. Só que o que eles fizeram? Eles fizeram um acompanhamento de mais de 30 anos com essas crianças. Pegaram elas com 5 anos de idade e foram acompanhando elas até 2010, até os 40 anos de idade delas. E eles observaram o quê? Que as pessoas que consumiam o marshmallow antes dos 5 minutos, aquelas crianças que consumiam antes dos 5 minutos, tinham menos resultados profissionais, menos resultados financeiros e eram muito mais explosivas na adolescência do que as que esperavam aqueles 5 minutos para ter os 2 marshmallows. Algumas até que se arrependiam, depois ficavam pensando, não posso comer porque eu vou ganhar 2 depois, porque eu vou ganhar 2 depois, porque eu vou ganhar 2 depois. Então, olha o impacto disso, né? Então, isso é o imediatismo. E o jovem de hoje, ele está cada vez mais imediatista. Cada vez mais ele quer o resultado para ontem. Cada vez mais ele quer ficar rico ontem. E não é bem assim. Então, o profissional, né, a regra número 10 do profissional de sucesso é o cara que sabe que o que ele constrói hoje, independente de dar certo ou errado, em 1, 2 ou 3 anos, ele vai tá colhendo os frutos dessa plantação. Então, quando a plantação é contínua, quando o plantio é contínuo, a colheita ela também se torna contínua e cada vez maior. Então, era isso por hoje, pessoal. As 10 regrinhas do profissional de sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira a gente tem mais uma live com a Camila Zátera. E terça uma nova aula e na outra quinta aula sobre relacionamentos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula vai ficar gravada aqui e no nosso YouTube. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, podem mandar. Vou estar respondendo vocês. Obrigado pela interação de todos, pela participação de todos. E quem quiser o guia do planejamento e organização, me manda um direct aqui que a gente envia para vocês. Manda um e-mail de vocês, que daí a gente encaminha por e-mail ou WhatsApp, beleza? Valeu, Jardel, mãe, boa noite, te amo. E é isso aí, pessoal. Boa noite a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana e até quinta-feira.